Evangelho de João, capítulo de número 20. Eu quero ler com você a partir do verso de número 11 até o verso de número 18. Palavra do nosso Deus que diz assim: E Maria Madalena estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde estava o corpo, jazia o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Põe a tua Bíblia, a tua mão sobre a Bíblia. Espírito Santo, eu sei que tu estás neste lugar. Toma, Senhor, a direção de tudo isso que está acontecendo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem falar conosco nesta manhã, porque tu és o Senhor e não há outro como tu, ó Pai. Fala com os teus servos nesta manhã, que abrirem os seus corações para ouvirem a sua voz, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que está em ti falar para nós nesta manhã. Deus, eu me coloco como teu servo, como um canal para a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa falar com você nessa manhã, através da sua doce e santa palavra. O texto que nós temos fala da ressurreição de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para considerar alguns fatos que ocorreram durante esse período da ressurreição de Jesus. Havia uma mulher chamada Maria Madalena. Era chamada de Madalena porque era de Magdala, uma cidade perto de Jerusalém. Então Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela era, na verdade, o símbolo de libertação espiritual. E eu quero que você acompanhe comigo nesta manhã. Eu não vou me demorar muito por causa da Santa Ceia, então eu vou ser bastante rápido. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ministrar para você nesta manhã através do Espírito de Deus. Maria Madalena, ela era um símbolo de libertação, visto que Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 9, fala que Jesus havia expulsado da vida daquela mulher 7 demônios. Aquela mulher, Maria Madalena, havia experimentado uma libertação. Apesar de alguns teólogos associarem Maria Madalena com uma prostituta, nós não temos base bíblica para dizer isso, porque a Bíblia não associa ela à prostituição. A única coisa que a Bíblia diz é que dela foram expulsos 7 demônios. Maria Madalena representa uma libertação espiritual, ou alguém que foi liberto.
A Bíblia nos conta que Maria Madalena era uma fiel e fervorosa seguidora de Cristo. Até mesmo quando todos o abandonaram, ela não o abandonou. Quando Jesus foi preso, ela seguia de pé. Quando Jesus foi julgado, ela não seguia de pé. Na crucificação, quando os discípulos não suportaram vê-lo crucificado, ela foi testemunha da crucificação. E eu quero chamar a sua atenção de um porquê Jesus reservou a primícia da ressurreição para Maria. Por que Jesus se conservou, se preservou, e a primeira pessoa a quem ele se apresentou foi Maria Madalena? Porque ela era o símbolo de uma geração liberta. Diga ao irmão que está do seu lado, o símbolo de uma geração liberta. Maria Madalena não simbolizava simplesmente aquela geração, mas naquele instante Maria Madalena estava simbolizando toda a raça humana, que a partir daquele momento, por causa da ressurreição, havia acontecido uma restauração. Maria Madalena, o símbolo de uma geração liberta. Ela não simplesmente era uma seguidora distante, mas ela era uma discípula fervorosa, alguém que estava ali junto com o Senhor Jesus, e foi ela uma das testemunhas da crucificação. Ela viu quando o Senhor Jesus foi crucificado, e ela viu quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Ela foi testemunha da morte de Jesus, mas ela estava com uma palavra dentro do seu coração. E aquela palavra ardia dentro do seu coração, porque Jesus disse que havia de ressuscitar. Alguém que experimenta a libertação, amado, é alguém que vive guiado, regado, liberado e liderado pela palavra de Deus. É alguém que é movido pela palavra do Espírito Santo. É alguém que não olha para a circunstância, mas olha para aquilo que um dia saiu da boca de Deus. Maria estava movida por uma palavra profética que dizia: ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Ela havia presenciado aquela crucificação, mas ela era alguém, amado, que havia sido liberta. Ela era alguém que havia experimentado o poder da libertação, e agora ela precisava consolidar a sua comunhão com o Pai. E a ressurreição é aquilo que consolida a nossa reconciliação com Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, diga: a ressurreição é aquilo que nos consolida a reconciliação com o Pai. Você entende isso, amém? Há um elo direto com Maria Madalena, com a primeira mulher, Eva. Lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus criou um jardim, e esse jardim, ele foi encerrado ou estabelecido com a criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: o homem foi criado para cultivar e guardar o jardim de Deus. Diga comigo: cultivar e guardar o jardim de Deus. E você conhece a história que Jardim do Éden era um paraíso, uma terra de relacionamentos saudáveis. Diga comigo: terra de relacionamentos saudáveis. A Bíblia diz, amado, que todo dia Deus vinha para falar com o homem. A Bíblia diz que ambos estavam nus, tanto o homem quanto a mulher, e não se envergonhavam. Era uma terra de relacionamentos saudáveis. Era uma terra onde não havia pecado. Era uma terra, amado, onde a comunhão não havia sido quebrada. Até que de repente Satanás e os seus demônios entram no jardim. E de repente eles encontram Eva. E Eva abre a porta para que algo terrível acontecesse naquele jardim. Deus, quando nos criou, Deus nos criou com liberdade.
Deus nos criou com livre-arbítrio, com direito de escolha. O Éden, amado, era um jardim de Deus, um lugar de liberdade, um lugar de livre escolha, aonde Adão e Eva poderiam escolher o que eles quisessem, porque quando Deus criou o ser humano, Deus não criou ninguém automatizado. Deus criou todos livres, com o direito de escolher, e isso é amor. Porque amor sem liberdade não é amor. E desde o princípio, Deus revelou o seu amor para conosco, nos dando o direito de liberdade, ou o direito de escolher. Aleluia. E é bem verdade que nós escolhemos mal. É bem verdade que Eva, enganada pelo diabo, enganada pela serpente, fez uma má escolha. E quando Eva fez esta má escolha, Eva libera um espírito maligno. O amor, ele é formado por uma decisão, ele não é uma emoção. Você entende isso, amém? Eu quero que você acompanhe meu raciocínio nesta manhã, daquilo que o Espírito de Deus quer falar com você. O amor, ele não é uma emoção, ele é uma escolha. A sua firmeza em seguir a Deus não é baseado em lances emotivos, mas ela é baseada em uma decisão que você tomou em seguir ao Senhor, em uma decisão que você tomou em servi-lo, em uma decisão que você tomou em segui-lo em todo e qualquer momento, sejam eles bons ou sejam eles maus. Então, o amor, ele é uma decisão. E o amor, amado, ele busca agradar a Deus e não a você mesmo. O amor, querido, ele é cheio de compaixão. O amor, quando ele escolhe, ele não escolhe para si mesmo. Dentro de um relacionamento, que Deus compara o relacionamento da igreja com ele, como o relacionamento de uma esposa para com o seu esposo. A Bíblia diz que o amor, amado, ele não é egoísta. O amor, muito pelo contrário, ele é cheio de compaixão. Ele não busca os seus próprios desejos, mas ele busca o desejo do coração de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus entrega para eles, quando Deus cria a raça humana, Deus entrega para eles uma autoridade para cultivar, para guardar, para reger. E ao mesmo tempo Deus nos faz participantes de um relacionamento maravilhoso, que é um relacionamento de um ser divino com um ser humano. E Deus nos faz participantes da natureza divina. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que tenha tido relacionamentos apenas superficiais. E talvez até você se engane dizendo: não, eu amo ao Senhor. No 1 João ele diz assim, que se eu não amar verdadeiramente o irmão a quem eu vejo, o meu amor por Deus é mentiroso, não é verdadeiro. Então o amor, amado, ele está baseado em relacionamentos, paixão e compaixão. Relacionamentos com Deus e com o meu irmão. Quando isso não acontece, é sinônimo de que alguém não é liberto nessa relação. Quando o relacionamento com Deus e você não está acontecendo de uma forma direta, é sinal que alguma coisa está acontecendo, é sinal que há uma necessidade de libertação. Maria Madalena era o símbolo de alguém que estava aprisionado e não tinha relacionamento com Deus, porque 7 demônios haviam tomado a sua vida. E ela já não fazia o que ela queria, ela já não pensava o que ela gostaria, ela já não desejava o que ela mesma desejaria, mas ela era impelida pelos desejos e cumprir os desejos da sua carne. Porque quando alguém amado é impelido, quando a comunhão é quebrada, então eu busco agradar o meu desejo, não o desejo do coração de Deus.
Quando a comunhão é quebrada, querido, eu não consigo manter comunhão com Deus, a não ser cumprir o meu próprio desejo. Então, ao invés de eu viver uma vida centralizada em Cristo, eu começo a viver uma vida centralizada em mim mesmo. Eu começo a viver uma vida centralizada no meu desejo. Eu começo a viver uma vida centralizada no que eu acho que é certo. Eu começo a viver uma vida centralizada no que eu penso que é bom para mim mesmo. E isso é uma quebra de comunhão. Eu quero dizer para você nesta manhã que o que Jesus fez ali na cruz foi muito além. E ao ressuscitar, querido, Ele foi muito além do que simplesmente perdoar o meu pecado. Ele estava restaurando a ordem do princípio. Aleluia, Senhor. Quando Deus criou a humanidade, querido, havia uma ordem. Deus ordenou todas as coisas. Todas as coisas estavam no seu lugar. Tudo acontecia segundo a vontade de Deus. Até mesmo o teu relacionamento com o Pai, a adoração era pura e genuína. Ninguém buscava Deus por interesse. Ninguém ficava bonzinho porque queria receber uma graça. Nos nossos dias acontece muito hoje das pessoas ficarem bem comportadinhas porque elas querem receber uma graça. Isso não é adoração. Porque a adoração é uma busca desinteresseira. É uma busca sem interesse, a não ser em relacionar-se, a não ser em estar perto de Deus, a não ser em sentir a presença dEle, em desfrutar da presença dEle. Você compreende isso? Amém? Quando nós vivemos uma vida, queridos, completamente entregues a Ele, quando nós vivemos uma vida onde nós queremos não apenas um favor de Deus, mas nós queremos a ordem das coisas no seu lugar, Deus acima de todas as coisas. Eu, como seu servo adorador, porque foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para adorá-lo. Eu fui criado, amado, para engrandecer o seu nome. Você foi criado, querido, para manifestar a glória de Deus, e isso não é pouca coisa. E eu gostaria que você entendesse nesta manhã que você é um veículo pelo qual a glória de Deus tem que se manifestar. A glória de Deus, ela não vai se manifestar num milagre. A glória de Deus, ela não vai se manifestar numa bênção. A glória de Deus, ela não vai se manifestar na prosperidade. A glória de Deus, ela se manifesta em pessoas. E foi para isso que eu e você fomos criados, para manifestar a glória de Deus. Eu sou um veículo pelo qual a glória de Deus irá se manifestar. Mas para isso acontecer, para esta glória de Deus se manifestar, a minha comunhão com o Pai precisa estar estabelecida. Se alguma coisa está quebrando a minha comunhão com Deus, a glória do Pai não irá manifestar na minha vida, não irá manifestar na tua vida. Lá no Éden, quando Eva, enganada pelo diabo, ela quebra esta comunhão com o Pai, então a glória de Deus se afastou de nós. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: destituídos da glória de Deus. Se você conseguir entender, amado, a gravidade que é a quebra da comunhão, nesta manhã você irá se esforçar para reatar a comunhão com o Pai, para tirar tudo aquilo que está entre você e Deus, tudo aquilo que está atrapalhando você de viver uma vida consagrada, tudo aquilo que está atrapalhando você de viver uma vida com Deus. Você hoje irá retirar de tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu não posso fazer isso. O máximo que eu posso é te ensinar o caminho, mas eu não posso reatar a tua comunhão com Deus.
Eu não posso ir na tua vida e tirar aquilo que te impede de manter uma comunhão verdadeira com Deus. Eu não posso, amado. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu não posso. Mas você pode, nesta manhã, restaurar a tua comunhão com Deus e novamente ser um veículo pelo qual a glória de Deus irá se manifestar. Oh, se você entender isso nesta manhã, querido, tem gente que me ouve pregar há tanto tempo, está anestesiado, ouve com os seus ouvidos, mas não põe o seu coração naquilo que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Tem um tanto de gente que ouve o que eu estou dizendo e diz: oh, lá vem ele de novo. Tem outro tanto que diz: nossa, eu já ouvi essa ministração, eu já li, eu conheço esta palavra. Não basta conhecer, querido, precisa agir. É preciso dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Você não pode desistir de reatar a comunhão com Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: você não pode desistir de reatar a comunhão com o Pai. Ah, você não pode desistir de reatar a comunhão com o Pai. Porque o amor de Deus fazer eu colocar Deus em primeiro plano. Senhor, aleluia, meu Deus. E quando eu coloco Deus em primeiro plano, então eu vou escolher livremente agradar a vontade de Deus. Lá no Jardim do Éden, capítulo 2, verso 16 e verso 17, o Senhor disse assim para Adão: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de todas as árvores do jardim. Diga ao irmão que está do seu lado: coma livremente de toda a árvore do jardim. Diga: mas existe uma que dela você não pode tocar. Toda a liberdade de Deus nos dá, amado, restrições. Toda a liberdade que Deus nos dá, amado, tem restrições. Eu posso ir até um certo ponto. Depois do certo ponto em diante eu não posso ir mais. Existem restrições para mim e existem restrições para você. Quando eu entendo isso, amado, então eu busco desesperadamente reatar a minha comunhão com Deus. Eu vou te perguntar, mas você não precisa me responder. Quantos aqui nesta semana viveram uma experiência marcante com o Senhor? Quantos aqui nesta semana gastaram tempo com Deus apaixonadamente? Quantos aqui nesta semana gastaram horas de oração, horas de jejum, horas de consagração, horas com a palavra? Quantos aqui priorizaram o relacionamento com Deus? A primeira oportunidade que Eva teve, ela priorizou o seu desejo, a sua vontade. O homem poderia comer livremente. Guarde bem esta palavra: livremente, de toda a árvore que tinha no jardim, mas havia restrição para uma delas. E aquela restrição, amado, era o seguinte: porque no dia que você comer, certamente morrerás. Porque no dia que você desobedecer, então você liberará a morte. A desobediência, eu escolho liberar morte. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a... Lá no jardim do Éden, quando Eva pecou e deu ao seu marido, que também pecou, a comer do fruto proibido, eles liberaram a morte no mundo. E naquele instante a morte entrou no mundo dos viventes e passou a sentenciá-los. Sabe qual foi a sentença? Morte. Diga ao irmão que está do seu lado: a sentença do pecado foi a morte. A sentença do pecado foi a morte. E desde então, Deus está lidando com a humanidade
para arrancar do nosso meio. Amém. Amém, meu querido. Não obstante, juntamente com o pecado consumado liberou maldição. Diga ao irmão que está do seu lado: o pecado consumado liberou maldição. Liberando a maldição. Se a sentença do pecado é a morte, a sentença da maldição é cruz. Diga ao irmão que está do seu lado: se a sentença do pecado é a morte, a sentença da maldição é cruz. Porque em Deuteronômio capítulo 21, verso 23 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na queda do homem, no capítulo 3 do livro de Gênesis, a maldição foi liberada, a morte foi liberada. E desde então Deus começou um trabalho para resgatar a humanidade. Desde então Deus começou um trabalho para reatar a minha comunhão com Deus, para que de novo eu fosse um veículo da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Jesus não morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia simplesmente para eu usar o nome de Jesus, para eu comprar casa, para eu comprar carro, para eu ter cura, para eu ser liberto. Não foi somente por isso. Jesus não morreu numa cruz, amado, simplesmente para eu obter benefícios para mim mesmo, que satisfizesse a minha alma. Tem um monte de crente pensando e agindo dessa maneira, que aceitar Jesus é para eu receber todos os benefícios da cruz de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não foi somente para isso. Desde o princípio Jesus estava buscando uma forma, porque ele é antes do princípio, diz a palavra. A Bíblia diz: antes que existisse todas as coisas, ele já era. Aleluia. E desde então, um plano dos céus para reatar a comunhão. Preste atenção, não é porque você é o queridinho do papai, não é por causa disso. É porque eu e você havíamos perdido a função para o qual nós fomos criados. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você compra uma tecnologia, o que acontece quando lança outra tecnologia mais avançada? Ela fica ultrapassada. Uma tecnologia ultrapassada serve para alguma coisa? Vamos supor que alguém quisesse hoje cantar um cântico ao Senhor, e de repente dissesse: olha, eu trouxe um playback, pastor, me dá a oportunidade de cantar. Eu digo: me dá aí o playback. Ela arrancasse aquele vinilzão, aquele bolachão, lembra? Os mais velhos lembram, mas não sabem nem o que é isso. Ela arrancasse um disco de vinil e dissesse: pá, aqui está o playback. Eu ia dizer: não vai dar para você cantar. Por quê? Porque isso aqui é tecnologia ultrapassada, nós não temos nem como tocar isso aqui. Você entende isso, amém? Amém. O ser humano estava perdendo a sua função no reino. E alguém que perde a função no reino não serve para mais nada. Ou você pensa que Deus se diverte quando você conquista alguma coisa, e é nisso que está a satisfação de Deus. Tem crente que pensa que quando ele conquista as coisas terrenas, Deus olha lá e diz: yes, meu garoto, essa é meu garoto. Você não foi criado para isso. Você foi criado para manifestar a glória. Você foi criado para ser um veículo que comporte a glória de Deus. Aleluia. E se você não está sendo um veículo da glória de Deus, então você não está tendo serventia. A Bíblia diz que numa casa não só tem somente vasos de honra, mas também vasos para desonra. E os vasos de desonra são quebrados e jogados fora. Pastor, você está dizendo que Deus irá me descartar? Não, eu estou dizendo que você não pode se descartar. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. E se você não está sendo um instrumento para manifestar a glória de Deus, é tempo de reatar a comunhão, porque ainda dá tempo.
Muito embora não haja muito tempo. There's not a lot of time left. Porque Jesus está voltando. Aleluia, Senhor. Amém, meu príncipe lindo, sim, meu Cristo maravilhoso. Então, amado, havia My dear, dois inimigos no mundo: enemies a morte e a maldição, and the curse. que causou uma separação entre Deus Separation between e o ser humano. and the humans. E Jesus se manifesta Jesus em carne. manifests himself in flesh. Jesus nasceu em carne Jesus was born in a body para arrancar tanto a morte not only the death, quanto a but the maldição. curse. Amém, meu Senhor. Amém, meu glorioso e eterno Senhor. O que essa mulher está testemunhando aqui Giving testimony to here é a restauração is the restoration através da ressurreição. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante quanto a crucificação? of Jesus so important as important as Porque é justamente da ressurreição que a morte que foi liberada é vencida. Amém, Senhor. Amém, meu Porque na sua morte a maldição foi quebrada, Aleluia. mas na sua ressurreição a morte foi vencida. Amen. Diga ao irmão que está do seu lado, na crucificação a maldição foi quebrada. Diga, mas na ressurreição a morte foi vencida. Aleluia, Senhor. A ressurreição de Cristo é o testemunho da vitória sobre a morte. Sabe o que é isso? Garantia de vida It's a eterna. guarantee of Amém, meu eternal Salvador. Aleluia. Garantia de vida. life. Aleluia, meu poderoso papai. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 e 55 diz assim: porque tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, Senhor. Porque a morte não pode segurar a sua vida. Porque ele estava cheio de vida. Aleluia. Isso se arrastou, amado, durante 4.000 anos, até a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou tem cerca de 2.000 anos. E ainda existem crentes que não tiveram encontro com o Jesus jardineiro. Diga ao irmão que está do seu lado, Jesus jardineiro. Diga um encontro com o Cristo ressuscitado. Você entende isso, amém? Jesus, o jardineiro, é o Cristo ressuscitado. É alguém que venceu a morte e agora está restaurando a paz do jardim. A autoridade perdida. Você acha que foi por acaso que Maria Madalena confunde Jesus com o jardineiro? Jesus estava, ela tem uma revelação e não sabe. Jesus estava ali passeando no jardim e restaurando a primeira condição do homem através da unção da ressurreição. Aleluia. Aleluia. Se você entender isso, isso pode mudar a tua vida. Se você entender isso nesta manhã, isso pode mudar o teu jeito de ser crente. Isso pode mudar, amado, até a motivação de você ser crente. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele restabeleceu o jardim. Maria Madalena tem uma revelação. Lembre-se que eu disse que essa mulher representa uma geração liberta. Uma geração liberta tem um encontro com o jardineiro que reestabelece a ordem do jardim. Que reestabelece o domínio. Que reestabelece a autoridade. Aleluia. Aleluia. Quando chega nesse verso 17, maravilhoso, Verse 17 comes and it's beautiful. Jesus confia a esta mulher Trusts this as woman boas novas. the good news. Aleluia, Senhor. Evangelho. Evangelho significa boas novas ou notícias boas. Amém. Jesus dá a representante da geração liberta Gives that woman who's now the a honra representative of the generation that is das free, the primícias honor of da the ressurreição. news, the good news É of você, Maria Madalena, mulher liberta, the woman que agora that vai is free,
liberar esta palavra Release profética, this word. Aleluia. esta unção de ressurreição, onde a morte não domina. Aleluia. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. Se você lesse mais a Bíblia, você estava entendendo o que eu estou te dizendo. Aleluia. Jesus entregou para essa mulher Jesus gave this woman aquilo que definiria agora o novo estado da humanidade. stage of humanity. Aleluia, Senhor. A unção da ressurreição, Aleluia. estabelecendo a paz no jardim, Establishing the estabelecendo e colocando o homem de volta a um lugar de regência, a um lugar de domínio, aonde de novo eu posso ser o veículo da glória de Deus. Aleluia. Aleluia, meu Senhor maravilhoso. A unção da ressurreição, amado, me põe de novo no circuito, me introduz novamente na comunhão e no projeto original de Deus, Aleluia. porque Ele ressuscitou, Amém. porque Ele ressuscitou, eu posso viver em Deus. Aleluia. Jesus confiou a Maria de Magdala, ou a Maria Madalena, esse evangelho. Amém. Aleluia, meu Ele disse: vai para meus irmãos e diz que eu vou subir. Amém. Aleluia. Ele entrega a ela essa palavra, porque na cruz todos testemunharam, ele quebrou a maldição, mas no sepulcro ele venceu. Amém. Aleluia, meu maravilhoso Senhor. O jardineiro Jesus está restabelecendo a paz, Aleluia. reconciliando o homem com Deus. Maravilhoso. De novo eu passo a ser esse veículo da glória. Aleluia. Glorioso Senhor. Ele disse para ela: não me detenhas, não me detenhas, não toque em mim, que eu vou restabelecer isso diante do Pai. Aleluia, Senhor. E agora Jesus disse duas frases para essa mulher que eu quero que você guarde nesta manhã. Aleluia, meu maravilhoso. Vai para eles e diz a seguinte mensagem: eu subo para meu Pai e vosso Pai. Aleluia. Aleluia, meu lindo. Meu Deus e vosso Deus. Amém. Aleluia, meu Senhor. Essa mensagem, amado, é uma mensagem poderosa, Aleluia. porque a mensagem da ressurreição é essa: meu Pai e teu Pai, meu Deus e teu Deus. Já não há separação, a comunhão está restaurada, porque eu ressuscitei. E porque eu ressuscitei, você tem vida em vida. Aleluia, meu grande Senhor. Ela sai a anunciar para os discípulos aquilo que ela havia recebido. Aleluia. Ela sai para anunciar a eles e dizer novamente: nós podemos ser um veículo por onde a glória de Deus irá se manifestar. Aleluia. Novamente, eu posso ser santo. Novamente, eu posso ser usado, não vivendo para mim mesmo, mas fazendo a escolha certa de não me colocar em primeiro plano, mas colocar o desejo do coração dele em primeiro plano. E aí, querido, o Éden está restaurado. Quando eu faço isso, o Éden está restaurado. E eu posso experimentar as delícias espirituais quando a minha comunhão está restaurada. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nós passaremos a ceia do Senhor. Aleluia. Diz assim, e eu quero que você decida a ceia do Senhor nesta noite.
Por que Jesus manda eu celebrar a morte e a ressurreição dele? Porque na sua morte o pecado foi vencido. Aleluia, meu Senhor. E na sua ressurreição, a restauração aconteceu. Amém, querido. Agora, já não há mais maldição. Diz o apóstolo. Porque agora já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo o desejo da sua carne, mas segundo o desejo do Espírito. Aleluia, Senhor. É por isso que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, porque eu volto a ser um veículo da glória de Deus. Aleluia, lindo. Preste atenção. Que diferença você tem feito no reino de Deus? Quem você tem sido nesse jardim de Deus? Porque o jardim foi restabelecido. Aleluia. O jardineiro Jesus, o Cristo ressurreto, restabeleceu o jardim de Deus. Onde a vontade de Deus ela pode ser acatada e obedecida. Amém, meu lindo. Que é onde a glória de Deus, através da sua comunhão, pode ser revelada sobre as nossas vidas. Aleluia, glorioso, papai. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é o cálice do testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram, muitos que vão morrer. Quando eu discerno isso aqui, amado, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vou viver para mim. Aleluia, meu Senhor. E eu gostaria de convidar você, nesta manhã, para participar da ceia do Senhor, com uma mentalidade renovada. Quando você pegar esse pão, símbolo do corpo de Cristo, e pegar esse cálice, símbolo do sangue de Cristo, lembre-se, aqui está sendo restaurada a minha comunhão com Deus. É a celebração da minha comunhão com Deus. Eu sou um veículo da glória de Deus. Manifesta em mim a tua glória. E você vai dizer: eu quero viver para a tua glória. Eu não quero viver para mim mesmo, mas eu quero fazer o que está no teu coração. Mas não pegue do pão e não beba do cálice se a sua vida não estiver no altar. As pessoas que são de outras igrejas, que estão nos visitando, se você estiver em comunhão com o Pai, se você já foi batizado na fé evangélica e estiver em comunhão com Deus e com os seus pastores, você pode juntamente conosco participar da ceia do Senhor. Mas se você não estiver em comunhão com Deus, é tempo de você consertar-se. Eu vou pedir ao pastor Jonas que consagre o elemento do pão que representa o corpo de Cristo. Vamos colocar em pé.